Boa noite, querido e amado telespectador da Constante TV. Eu sou Juvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. E hoje eu tenho a minha amada irmã Poliana Brelais ao meu lado. Tudo bom, Poliana? Tudo Boa bom? noite. Boa noite. E antes da gente começar o nosso programa, eu quero logo relembrar aos nossos queridos e amados irmãos para curtirem, compartilhe esse vídeo, compartilha com seu amigo que curte missões também, compartilha com seu vizinho, seus familiares, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal. A gente tem uma playlist, né, irmão? Isso. Com todos os programas, caso você tenha perdido algum. E nessa edição, a gente tem um casal muito amado aqui. Nós estamos com o casal Rubens e Ruth. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, queridos. Boa noite, Rubens. Boa irmã noite, Ruth. gente. Boa noite. É um privilégio para nós também estarmos aqui com vocês. Então, para a gente começar essa conversa, queria que vocês se apresentassem. Tanto você como a Ruth, para os nossos telespectadores saberem quem são vocês, de onde vieram, para onde vão. Por favor. Eu começo, né? Isso, é com você. Muito bem. Meu nome é Rubens Teixeira, né? Sou de uma família cristã, graças a Deus. Éramos, na verdade, né, 5 irmãos, né? E a gente teve uma perda ano passado, né, uma perda da nossa irmã, um ano mais velha que eu. E agora nós somos 5, né? Tenho 4 irmãos. Meu pai é falecido, meu pai era pastor metodista, né? E de certa forma o que a gente faz hoje em termos de ministério, a gente entende que é um legado, né? Deixado pelo meu pai, os ensinamentos, né? Ele e a minha mãe também, né? Sempre foi companheira dele no ministério. E eu tenho o privilégio, né, de replicar isso, né, porque eu tenho uma grande companheira no meu ministério, né? Amém. Irmã Ruth, é com a senhora. Apresente-se para os nossos telespectadores, por gentileza. Meu nome é Ruth, eu sou do interior de Minas, de um lugarzinho chamado Borá. É o nome do lugar que eu nasci, que fica no município de Francisco Dumont, no norte de Minas Gerais. Terra muito boa. Eu sou de uma família grande, nós somos 11 irmãos, eu sou a número 6. E minha mãe e meus irmãos ainda moram em Minas, meu pai já é falecido. E nós temos uma filha chamada Nicole, que tem 12 anos, e estamos aqui em Manaus desde janeiro. O irmão Rubens nos falava que veio de uma família, né, cristã, evangélica. A senhora também? Sim. Familiares todos evangélicos? Sim, meus pais criou a gente na igreja desde pequenininho. Rubens, ela é de Minas Gerais. E você é de onde? Eu sou de Minas Gerais também, sou de Eita. Belo Horizonte, capital. Na verdade, lá em casa é uma mistura, né? Minha mãe é da Bahia, minha mãe é baiana. O meu pai é de Minas Gerais, um lugar chamado Resplendor, perto de Governador Valadares, né? Para ser um pouco mais preciso. E aí eu tenho um irmão mais velho que nasceu em Santos, tenho uma irmã que nasceu na Bahia e eu e mais 3 que nascemos em Belo Horizonte. Isso devido à questão do seu pai ser pastor? Então havia essa mudança de lugares, por isso não? Não, na verdade o meu pai, quando nós nascemos, né, todos, meu pai ainda não tinha assumido o ministério, né? E meu pai era metalúrgico, trabalhava na área de eletricidade, né, nas fábricas onde ele trabalhou. E aí, já mais velho, ele foi chamado, né, para o pastoreio. Ele, antes de casar, na verdade, ele era na igreja metodista conhecido como um evangelista, né? Uhum. Então, ele passou muito tempo no interior de Minas e em outras regiões pregando o evangelho. Só que aí, depois que ele casou, né, a necessidade, obviamente, mudou um pouco o cenário, né? Ele passou um tempo fora do evangelho, e já na idade mais avançada, todos nós já criados, já alguns irmãos já casados, aí ele resolveu atender ao chamado de Deus, então se preparou e foi consagrado pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Poliana,
A gente também precisa saber, nesse caso aí, o Rubio já falou dessa questão do pai, né? E dos seus irmãos, mas a gente quer saber sobre a infância também, né? Saber assim como é que foi a sua infância e depois a infância da irmã, já que nasceram no lar cristão, né? Como é que foi essa infância? Porque assim, não é o fato de nascermos no lar cristão que já somos cristãos, né? A gente tem todo um processo, Deus tem um chamado específico para cada um, né? E como é que foi assim a tua conversão? Essa tua fase da criança, da infância e depois da tua conversão. Sim, essa questão da conversão ela é muito interessante, né? Porque sempre que a gente se depara com esse tipo de pergunta, a gente imagina que quem faz a pergunta espera uma resposta pronta e bem objetiva, né? No meu caso, a gente costuma dizer, eu tenho um amigo, na verdade, que é missionário também, e ele estudou comigo na faculdade teológica, e ele falava: Rubens, eu não gosto de dar meu testemunho, porque meu testemunho é muito chato. Eu nasci num lar cristão, fui criado sempre como cristão, evangélico, e durante todo o processo da minha vida, eu passei dentro da igreja. E não lembro do momento em que, assim, desse momento em diante eu sou convertido. Eu já peguei o bonde andando e fui, né? E assim, eu falava com ele, não é tão chato assim. Na verdade, muita gente gostaria de ter o seu testemunho, né? E não ter passado por várias situações que você foi privado por Deus. Então, eu posso dizer que o meu testemunho é como o dele, né? Apesar de meu pai ter ficado um tempo fora do evangelho, minha mãe sempre se manteve firme. Minha mãe sempre foi uma voz de oração na nossa casa. E eu louvo muito a Deus por isso, né? E tenho plena convicção que as orações da minha mãe nos sustentaram nesse cenário. Eu não tive nenhum momento, nem na adolescência, em que eu me desviasse ao ponto de dizer assim, cara, preciso voltar para o evangelho, eu estou totalmente desviado dos caminhos. Isso não aconteceu. Deus me preservou também dessa forma. Mas, na minha adolescência, eu lembro bem de uma transição entre os 17 e 18 anos, em que eu comecei a participar muito ativamente da igreja na cidade onde a gente morava, Betim, Minas Gerais, que é região metropolitana, e a gente tinha um grupo de jovens muito ativo, né, nessa igreja, entre 17 e 18 anos. Né, é aquele momento da adolescência em que a gente quer definir muitas coisas. Né, e eu agradeço a Deus por essa turma que eu conheci nessa época, porque foi a turma que me manteve dentro do cenário que eu fui criado, na verdade, e que não permitiu que eu me desviasse. Então, com essa turma na igreja batista, na minha cidade lá na época, eu tive momentos bem intensos, né, dentro do evangelho, e eu tenho plena convicção que aqueles momentos foram decisivos na minha vida. Né? Eu consegui assumir compromissos com Deus que antes eu ainda não tinha assumido, já nessa fase de adolescência. Então, essa minha transição ela foi interessante e ela foi determinante na minha vida. A infância toda criada no Evangelho, mas essa fase da adolescência entre 17 e 18 anos, eu percebi Deus trabalhando na minha vida de uma maneira diferente. Né? Eu tenho certeza que ali, sim, é o marco da minha conversão. E a irmã Ruth, como é que foi, irmã Ruth, essa sua infância? Agitada. Agitada, irmã? Brincadeira. Então, com 10 irmãos, né, bem agitada. Eu nasci num lar cristão. Eu e meus irmãos todos éramos levados para a igreja. A gente morava bem longe da igreja, a gente ia a pé, 2, 3 num cavalo, do jeito que dava. A gente morava bem distante da igreja, mas minha mãe e meu pai sempre fez questão de nos levar para a escola dominical todos os domingos. Então foi ali que Deus começou a trabalhar, né, nos nossos corações, no meu coração, né? E na adolescência mesmo eu me converti, não me lembro exatamente a idade, e aos 16 anos eu fui batizada na Igreja Batista, que fica lá no povoado onde minha mãe ainda mora. Olha, isso para o nosso telespectador, né, que nos assiste, quando a irmã falou assim que ia montada no cavalo, né, para o culto, então assim, ninguém tem desculpa, né? Hoje com toda essa modernidade, nós temos o Uber, que está aí, vários aplicativos, né, que a gente pode chamar, então assim, a dificuldade lá no passado não impediu a irmã de Uber hoje culto, ainda né? é luxo, né? Mas até um ônibus mesmo, a gente tem pessoas que moram perto de igrejas, então... Tudo entra como tem justificativa, desculpa, né?
E é contigo, Polly. Qual é a próxima pergunta que nós iremos direcionar Então, a casal? a gente quer saber muito como foi esse chamado missionário na vida dos dois, né? Eu sei que ambos tiveram situações diferentes e a gente queria saber de vocês. Como foi esse processo de entender que o Senhor os queria no campo missionário, né? O chamado assim já foi quando eles estavam casados, no caso, para vir para o campo, ou como se conheceram, né, Polly? Conta aí pra gente aí, Rubens. Pois é. É interessante falar sobre chamado, né? Porque Deus não tem uma cartilha, né? E é bom que se diga também, né? Deus não tem um manual de chamado missionário, né? Eu vou chamar dessa forma e é dessa forma que vocês vão entender que eu estou querendo que vocês trabalhem na obra. Não é assim que funciona, né? Deus não cabe na nossa caixa, né? Então, assim, eu preciso voltar um pouco atrás para vocês entenderem como foi o processo. Fique à vontade. Quando meu pai faleceu, no final do ano de 2014, a gente morava ainda em Betim, né, na região metropolitana, e meu pai tinha jubilado já há pouco tempo, 3 meses apenas. Ele já estava com problema de saúde, e o desejo da minha mãe era que quando meu pai jubilasse, eles fossem morar no sul, né, na região de Curitiba, onde meus outros 2 irmãos já moravam, né? E assim meu pai fez. O pai jubilou e levou minha mãe para morar em Curitiba, junto com meus irmãos. E 3 meses depois, Deus chamou, né, meu pai para o lar celestial, né? Recompensou-o, né, pelo trabalho prestado, na verdade. E aí, quando nós, já 1 mês depois, em janeiro, nós conversando em casa, eu e a Ruth, a gente conversando sobre a nossa vida, né? Que a gente tinha uma vida muito agitada na cidade onde a gente morava, né? Eu trabalhava em 3 empregos, eu era funcionário público, eu tinha uma empresa no ramo metalúrgico e eu gerenciava uma outra empresa no ramo metalúrgico também. Então eu tinha 3 empregos, nossa filha estava com 3 anos, a Ruth tinha um trabalho já estável de 6 anos já na empresa. Só que a nossa vida era muito agitada. A nossa filha era cuidada por uma tia nossa e eu participava muito pouco da criação e do crescimento da nossa filha. E a gente sempre conversava. Então a gente só se via à noite, saía de manhã, nos víamos à noite e sempre conversava na hora de fazer a janta, brincando com a Nicole ali e tudo. Aí numa hora a gente meio que se olhou assim, diferente, né? E a Ruth disse assim: por que a gente não para com essa agitação toda da nossa vida e vamos morar em Curitiba, perto da sua mãe, aproveitar o momento? Você está me chamando para ir morar perto da minha mãe em Curitiba. É óbvio que eu vou. É óbvio que eu vou. Então, nós ali decidimos, naquele dia nós decidimos e planejamos ir para Curitiba, né? 6 meses depois, eu deixei a empresa, pedi exoneração na prefeitura, passei a gestão da empresa para outra pessoa e o nosso acordo era que a gente fosse com a vida toda zerada, chegar lá, começar um emprego novo, para poder realmente começar a vida e participar um pouco mais como família, né? Viver um pouco mais como família, ter uma qualidade de vida. Assim nós fizemos, fomos para Curitiba, cheguei, procurei emprego, distribuí currículo, consegui rápido, uma cidade bem tranquila e tudo. Ela também deixou o emprego dela. Nós fomos para morar próximo da casa da minha mãe e vivendo a vida em Curitiba. Daí a um tempo fazendo faculdade, né, de engenharia, que era meu sonho. Até isso eu consegui começar a fazer, só que aí eu conheci teologia de uma maneira diferente em Curitiba. Apesar do legado do meu pai e tudo, eu frequentava a igreja que a gente estava bem instalado lá em Curitiba, uma comunhão bem interessante com os irmãos lá. Então eu frequentava o púlpito, dividia a escala de pregação com o pastor, dava aula na escola bíblica. Então eu era bem ativo, tinha uma célula na minha casa, da qual eu era o líder. Então eu sempre tive uma vida bem ativa, né? Fruto das orientações e dos ensinamentos do meu pai. Só que aí eu conheci numa reunião de homens um teólogo, um professor de uma faculdade de teologia em Curitiba, que ele me apresentou teologia de uma maneira diferente. A maneira como ele pregava, a maneira como ele pregou naquele encontro, né? O conhecimento que ele apresentou, bíblico, né? De contexto e tudo, aquilo me encantou. E quando terminou a programação, eu procurei ele. Falei,
eu gostaria de aprender um pouco mais contigo. Bom, então, vem fazer teologia comigo. Ele era coordenador do curso de teologia de uma das faculdades em Curitiba. E assim eu fiz. Na semana seguinte eu fui para conhecer, fazer uma aula experimental. Gostou? Gostei tanto que não saí mais. E aí, 6 meses depois, eu só troquei de faculdade teológica por uma questão logística e financeira, mas eu não saí mais. E aí, a gente precisou fazer uma transição de igreja por uma questão teológica. Quando a gente começa a estudar teologia, a gente começa a ser um pouco mais crítico, né? Não necessariamente isso é ruim. Isso foi preponderante na nossa vida, que ao mudar de igreja por uma questão teológica, e bem entendidos com o então pastor nosso, nós falamos que precisávamos trocar de igreja por essa questão, estávamos estudando teologia, era um pouco divergente do que a gente vivia lá na igreja. Ele entendeu, nos abençoou, nós saímos e fomos para uma igreja menonita, Nova Aliança, em Curitiba. Conhecemos a comunidade menonita em Curitiba e um mês depois a gente teria a conferência missionária. Eu nunca tinha ouvido falar de conferência missionária na minha vida. Não sabia como isso funcionava. E quando eu cheguei na igreja, todo mundo só falava em conferência missionária. A igreja se prepara o ano todo para a conferência missionária. Como assim conferência missionária? Por que a conferência missionária é o evento mais importante da igreja? Eu preciso ver isso. Como eu estava começando na igreja, para mim tudo era novidade. Eu vou assistir a conferência. Quando a conferência começou, o preletor era o então diretor do Instituto Missiológico Palavra da Vida, no Pará. Chamado PV, né? IMPV, Palavra da Vida Norte, Gary Parker. E eu lembro que o tema da conferência era legado. Então, era uma coisa que falava muito comigo por conta da minha história com meu pai. E aí eu lembro como se fosse hoje. O primeiro vídeo que ele apresenta Palavra da Vida Norte e as comunidades ribeirinhas do Norte, naquele primeiro vídeo eu comecei a chorar que eu não parava mais. E eu não entendia isso, né? E naquele momento eu tive certeza do porquê eu estava fazendo faculdade teológica, que até então para mim era apenas para conhecimento, para me ajudar com ferramentas, para eu continuar servindo na igreja, mas naquela conferência Deus falou comigo, é para isso que você está estudando, eu te quero aqui, no Norte. E eu, prontamente, é comigo, entendeu? Então, aquele chamado missionário que se faz na conferência missionária, eu atendi prontamente, é comigo, eu vou, eu entendo e bora. Então, passei a estudar teologia, né? Eu estava com 1 ano apenas de estudo teológico. Os outros 2 anos eu passei a estudar focado em ir para a Palavra da Vida. Nesse período eu fui lá 2 vezes, conversei com a diretoria, apresentei meu projeto, apresentei o projeto para a igreja aprovou, apresentei o projeto para a diretoria do Palavra da Vida, eles gostaram, me fizeram o convite e aceitaram que eu fosse quando tivesse me formado em Curitiba. E assim foi, e assim se deu o nosso chamado missionário já com 37 anos de vida. Poliana, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo, né, Poliana? Agora chegamos ao final do primeiro bloco. Queremos pedir ao nosso telespectador, né, que ele aproveite esse intervalo para curtir, né, se inscrever, ativar o sininho. Liga para o teu amigo aí, se ele não estiver assistindo, pede para ele ficar conectado na Constante TV. Voltamos logo logo. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista. Poliana. Então, antes da gente começar de novo, não podemos deixar o nosso telespectador esquecer. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos. Mas agora que a gente já lembrou, a gente estava falando um pouco sobre chamado missionário aqui, não é, irmão? E aí, o Rubens, nosso missionário Rubens, já respondeu a pergunta. Agora a gente queria ouvir da Ruth, nossa querida Ruth. Como foi a sua experiência na sua vida, a sua vivência? A gente já entendeu que vocês já estavam casados quando aconteceu, né? Mas como foi o seu lado da história? Você fez o convite para ele para Curitiba, morar em Curitiba, né? Curitiba, Minas para Curitiba. Minas para Curitiba, morar próximo à mãe dele. Mas aí... Aí do nada parar. Vai aí, como é que de uma hora para outra o Rubens sente esse chamado para servir ao Senhor no Pará? Então, para mim foi
a parte que ele falou que ficou mais 2 anos, né, fazendo a faculdade, eu falo que ele ficou 2 anos se preparando e eu 2 anos esperneando. Mas foi um período também que Deus trabalhou muito no meu coração, né? De que forma que eu entendi realmente que, por eu trabalhar fora desde sempre, desde solteira, eu trabalho na área financeira, então meu medo era eu ir para o campo, eu não tinha feito seminário, eu não tinha feito uma faculdade de teologia, o que eu vou fazer num seminário? Essa foi a pergunta que ficou na minha cabeça, né? Sim. E durante esses 2 anos, eu fui lá no Palavra da Vida para a gente conhecer. Em 2019, a gente foi lá. E uma das necessidades grandes que tinha lá era na área financeira, que eles precisavam de um suporte. Então, nesse momento, eu relaxei na cadeira e compreendi que realmente esse talento que Deus me deu ao longo da vida, Ele ia utilizar no reino. Sim. E foi aí que minha ficha caiu, né? Que realmente eu seria útil ali com aquilo que o Senhor me deu de habilidade para fazer. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tá na vida cotidiana, né? Imagina que o Senhor não pode usar determinadas áreas ou conhecimentos, quando na verdade não. Há uma necessidade, né? E de Grande. tudo. Isso. E aí, para vocês, qual foi assim, o primeiro contato que vocês tiveram com missões mesmo? O Rubens já deu uma palhinha, que foi com o vídeo dos ribeirinhos, né? Mas hoje vocês estão aqui em Manaus. E aí, como foi esse primeiro contato, essa transição? O que aconteceu? Que história foi essa? Se começaram a chegar lá no Pará, já trabalharam no Palavra da Vida, foram direcionados para onde? Isso. Depois porque teve essa formação, né, no Palavra da Vida. Mas vocês ficaram lá trabalhando dentro do projeto, no caso do seminário, ou foram destinados depois para alguma missão assim, específica? Como é que funciona tudo isso lá? Essa pergunta ela é interessante, né? Porque a gente sempre ouviu falar, a gente sempre ouve falar, né, de uma maneira geral, que o missionário, quando vai para o campo, ele vai para o campo para desbravar. Porque, assim, se a gente for olhar do ponto de vista lá do sul, qualquer região que a gente está no norte é transcultural, de uma maneira geral. Qualquer lugar é transcultural. Eu tenho amigos missionários que foram bem claros. A gente conversando sobre transculturalidade, assim, eu não senti tanto. Mas a pessoa era bem enfática. Eu estou num campo transcultural. A cultura aqui é completamente diferente da minha. Eu nascido e criado na região sul. Eu não estou me adaptando. Tanto que foram embora. Não se adaptaram. E a gente precisa levar essas questões a sério, né? Essa questão, né? Então, assim, quando nós chegamos, a gente tinha essa preocupação. Quando nós chegamos no norte, saindo do sul, então, a gente sai do sudeste e desce para o sul. Né? Ficamos no sul 5 anos, né? Perfeitamente adaptados. É uma cultura bem acolhedora, um clima bem diferente daqui, né? Um pouco mais próximo do sudeste, só que uma temperatura mais baixa. Aí você sai do sul e de uma vez vai para o norte, completamente diferente. Então a gente tinha uma expectativa muito grande quando nós chegamos no norte, né? No Pará. E essa expectativa... com relação ao clima, a gente já sabia, né? Mas paciência, não tem como mudar isso, né? Certo. Agora, com relação ao trabalho, a gente teve uma surpresa muito grande e é uma surpresa que todo mundo teve, né? O mundo inteiro, chama-se pandemia. Nós chegamos, no Pará, planejamos tudo com a nossa igreja, mudança, tal, tudo certinho. Chegamos no Pará no dia 20 de janeiro de 2020. Em março de 2020, estourou a pandemia. Então, parou tudo. Os alunos tiveram que ir embora, quer dizer, a questão de isolamento. Então, mudou tudo. Aí a gente pensa, puxa vida, foi um período difícil, foi um período complicado. Para nós, não. Para nós foi um período separado por Deus. A gente sempre fala isso. O fato de ter tido a pandemia, exatamente quando nós chegamos na Palavra da Vida,
foi, assim, para nós foi um cenário interessante, porque os alunos, sem aquele movimento todo de pessoas, o trabalho que a gente foi fazer foi um trabalho de bastidores. Eu fui para trabalhar com toda a infraestrutura, fui para trabalhar com a parte porque era minha expertise, né? Sempre foi minha expertise. Então, como estava tudo parado, aí nós fomos trabalhar com ampliações. Então, fizemos um novo refeitório, fizemos algumas construções que, se a gente tivesse com o volume todo de alunos, a gente não teria conseguido. A Ruth fez toda a organização, toda a estruturação da parte financeira da instituição, exatamente porque os alunos não estavam lá. Ela implantou um sistema que não tinha na Palavra da Vida. E para que isso acontecesse da maneira que deveria acontecer, era necessário aquele período de pandemia, aquele período de ausência de alunos, de ausência de movimentação. Então, para nós, a gente entende a misericórdia de Deus atuando nas nossas vidas. Entendam, a gente não está falando que a pandemia foi uma bênção. A gente não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que nós chegamos praticamente juntos com a pandemia, e esse momento pandêmico favoreceu que nós nos adaptássemos. E nós nos adaptamos muito bem. Graças a Deus por isso, né, que nós soubemos aproveitar esse momento. Deus separou esse momento para que nós nos adaptássemos. E aí, com a pandemia, ela foi reduzindo, né, todo o seu aquele alvoroço e tudo, aí foi gradativo. Então, gradativamente, a gente foi se ambientando. A palavra de Deus nos diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam, né? E a gente precisa entender isso, Gilvan. A gente precisa entender isso. O nosso trabalho, desde o início, nós chegamos, a Palavra da Vida, a gente já sabia que a gente ia trabalhar nos bastidores, né? Eu queria chegar e dar aula. Eu vou chegar e vou ser professor, né? E não foi isso que Deus preparou. Quando nós chegamos lá, nós vimos que o seminário estava suprido, que a equipe do Iniciativa, que é a equipe de acampamentos, né? Ela estava suprida, e existia um buraco muito grande na questão administrativa e na questão da infraestrutura, da gestão de infraestrutura, porque a Palavra da Vida é enorme. Enorme, os prédios e tudo, então a gente precisava de uma melhor gestão. E também a gente tinha muitos projetos de ampliação para crescer, para aumentar a capacidade. Né? Para executar, executar. Mas não tinha quem fizesse, né? E Deus preparou isso para quando nós chegássemos. E quando nós chegamos, nós pudemos desempenhar as habilidades que Deus nos deu durante toda a vida. E que a gente jamais imaginava que poderia ser usado no reino. A gente imaginava, nos formamos, vamos ser professores. Me formei, vou ser professor e a Ruth vai me ajudar. Não, a Ruth foi para lá para trabalhar com gestão financeira, que é a área dela de profissional, e eu fui trabalhar com gestão de infraestrutura, que é a minha área profissional. Deus deu lá para ela justamente exatamente para não ter o conflito de dizer aqui, eu estou aqui insatisfeita, né? Quer dizer, vocês hoje são uma só carne, né? Então Deus não podia jamais deixar vocês separados, né? Levou para lá e providenciou tanto para a irmã quanto para você o que vocês executavam na vida secular, né? Exatamente. E como foi para você, Ruth, essa adaptação? Te interrompi, me desculpa, pode continuar. Se quiser, fica à vontade. Não, mas deixa ela falar, eu também gosto de ouvir a Ruth. Para a Ruth, como foi essa adaptação, né? A gente já sabe, como ele bem citou, clima completamente diferente, cultura realmente extremamente diferente, um ambiente diferente, a Nicole com vocês, uma filha, a família mais unida. Como é que foi para ti, assim, esse momento de uma família reunida, adaptação em um lugar muito diferente? Assim, a saída em si foi, como eu já mencionei antes, foi aquele espernear, né, de 2 anos, mas quando eu compreendi, quando eu fui realmente, a ida foi bem tranquila. Sim. E eu sou muito adaptável. Acho que pelo contexto que eu cresci, de interior, de passar uns perrengues na vida, acho que contribuiu muito também para aprender, né, a lidar com algumas dificuldades. Mas quando eu cheguei lá foi bem tranquilo, lá o Palavra da Vida, para quem conhece, é um ambiente bem legal de se viver, a gente chama de um oásis lá no Pará, sabe? É um local bem legal. E
a parte do trabalho também ajudou muito na minha adaptação. Então, eu tinha a minha rotina de ir para o escritório, de receber esse desafio, né? Percebi que eu teria esse desafio de implantar um sistema financeiro. Então, isso assim foi essencial para a minha adaptação também, o trabalho, que se fosse para eu ficar parada, acho que seria bem complicado. Então, eu estava fazendo o que eu sabia fazer e ajudando numa necessidade também que eles tinham, suprindo, né? Uma necessidade que eles tinham. Que bacana. E aí, tem esse período aí já de adaptação. Qual é o próximo passo que vocês dão depois desse período já do PV, né? Trabalharam, implantaram tudinho, ficaram lá quanto tempo? 4 anos. 4 anos. E depois desses 4 anos, qual foi assim o próximo alvo? Para onde vamos? Para onde Deus encaminhou vocês? É outra pergunta interessante, né? Hoje a gente está cercado de perguntas interessantes, né? Pois é. Toda pergunta interessante. Poxa vida. Assim, existe no nosso cenário missionário uma certa frustração, né? E eu percebo isso, né? Porque quando você sai e deixa tudo, né? Vida profissional, e você deixa essas coisas para trás. Eu sempre fui muito autodidata, né? Então, eu comecei trabalhando numa serralheria, aí daqui a pouco eu passei no concurso muito jovem, eu tinha 20 anos e passei para uma área de manutenção, o que é muito difícil, né? Na época eu concorri com pessoas que tinham o dobro da minha idade, só de experiência. Então, e Deus me agraciou. E eu fiquei um tempo na prefeitura e depois ficou assim, muito tranquilo o trabalho na prefeitura, setor público, e eu decidi montar uma empresa para trabalhar paralelo. Então, assim, muito novo, 20 e poucos anos já. Então, eu sempre tive essa mente, né, voltada para o empreendedorismo, mas também eu sempre tive essa questão de ser recompensado por algo, né? Profissionalmente falando, né? E aí, quando a gente chega no cenário missionário, a gente meio que estagna nessa questão. A gente fica assim, eu vou trabalhar aqui e vou ficar aqui a vida inteira, né? E a gente esquece que o trabalho que a gente presta para Deus, ele também é um trabalho que outras pessoas veem. Não que é isso que a gente almeja, certo. Mas eu estou respondendo a sua pergunta. Isso tem a ver com o nosso momento hoje, né? O trabalho que foi feito, ele de certa forma, ele foi reconhecido por outras pessoas. As pessoas viam, a gente nunca gostava, eu particularmente, a Ruth sabe disso, e Ruth também não. A gente não gosta muito desse negócio de parabéns pelo que você fez, você é merecedor disso, essas coisas. A gente não está no cenário missionário para isso, né? Na verdade, a gente entende que a gente está nesse cenário, é misericórdia divina, né? Porque Deus poderia estar fazendo muito melhor sozinho, mas Ele nos abre oportunidade. Então, a gente entende como oportunidade e a gente faz isso com amor. E não fazemos isso pela questão meritória, como era, né? No meu caso, por exemplo, na questão profissional. Quanto mais ser reconhecido pelo trabalho profissional, para mim era melhor, obviamente, a carreira e tudo mais. Só que a gente chega aqui e a gente meio que esquece isso. E o trabalho que a gente fez, o trabalho que a gente desenvolveu no PV, foi um trabalho que foi reconhecido por algumas pessoas e a gente nem sabia. As pessoas viam o trabalho que a gente fazia e para nós era muito natural. Acordar cedo, estar junto com os funcionários da Palavra da Vida. Eu trabalhava junto com eles, né? Fazia a gestão deles, trabalhava junto, mão na massa, várias vezes. Era o último a sair da oficina junto com eles. E assim, com muita alegria. A Ruth, muitas vezes, fechar escritório, primeiro a chegar no escritório cedo e tudo. Então, assim, muito natural para nós, por conta da nossa realidade antes de sermos missionários, né? E aí, quando chega para nós o convite da missão do Céu, por meio de um ex-aluno, né? Na verdade, ele falou: Rubens, Missão do Céu está aqui, eu estou trabalhando com ele é piloto, né? Certo. O Proteus é piloto lá,
E ele está trabalhando com a Missão do Céu. Falou: Rubens, eu estou vendo aqui, o pessoal está precisando de pessoas como vocês dois. Eu sei o trabalho que vocês desenvolveram. O reino de desenvolveram. Deus, nesse momento, precisava de vocês na Missão do Céu, né? Sim, a gente tem muito cuidado em falar isso, sabe, Gilvan? Mas a gente entende que o nosso trabalho para o Senhor, ele também é um trabalho que ele é de ciclos, né? E chegou um momento em que o nosso ciclo na Palavra da Vida estava para se encerrar e a gente não tinha consciência disso, mas imaginamos que Deus tinha, né? Porque outro ciclo estava se abrindo e a gente nem sabia, né? E por meio desse piloto do Proteus, a gente conheceu a Missão do Céu, a gente viu o trabalho que a Missão do Céu estava realizando e a gente percebeu que a Missão do Céu realmente estava no momento de crescimento, de transição, e que precisava dessa mão de obra, não só nossa, outros pilotos chegaram, outras pessoas chegaram para capacitação e para outras áreas, pesquisa, e para outras áreas, o Ministério Acolher, chegaram pessoas que estão contribuindo muito para esse momento de crescimento da Missão do Céu. Então eu entendo que Deus ele reuniu pessoas de vários lugares, né? E a Palavra da Vida ela já estava num caminho natural, o sistema foi implantado e naturalmente, quem substituísse a Ruth iria desenvolver o trabalho, porque o sistema já estava implantado, né? No meu caso, a questão da infraestrutura, eu tive a ajuda de um engenheiro lá, e que Deus o chamou, né, para ser aluno, né, e fazer um misto de aluno e ser coordenador dessa área de infraestrutura junto. Então nós trabalhamos juntos e eu pude fazer a transição com ele. Então a gente percebeu que Deus naturalmente nos substituiu na Palavra da Vida, abrindo para nós a oportunidade de podermos, junto com outros irmãos, participarmos desse momento de crescimento e de transição da Missão do Céu. Então a gente percebeu assim que do mesmo jeito que convites nos foram dados quando nós estávamos no ambiente secular, para prospecção de carreira e tudo, nós recebemos um convite semelhante, só que na missão, né? Deus falando: agora tem outro projeto para vocês, outro lugar, vocês vão poder contribuir com a expertise de vocês, né, para aquilo que eu mesmo estou fazendo. Então, para nós foi muito interessante chegar, ver o trabalho que a Missão do Céu tem desenvolvido e saber que nós poderíamos contribuir. Amém. Rubens, vamos precisar fazer mais um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos saber mais sobre esse trabalho que o casal missionário hoje exerce na Missão do Céu. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Poliana, é contigo. Então, no bloco anterior, a gente estava conversando sobre um processo que estava acontecendo na vida do casal. E eles até mencionaram aqui a Missão do Céu. E aí hoje a gente sabe que vocês estão em Manaus, trabalhando como missionários na Missão do Céu, né? Mas antes disso, como é que foi esse processo? Mais uma mudança, mais uma transição, mais uma mudança de estado. Como foi para vocês isso? Pois é. Hoje a gente está na Missão do Céu, mas esse processo ele veio se desenrolando durante um ano, mais ou menos. No final do ano de 2022, nós recebemos oficialmente o primeiro contato da Missão do Céu, por meio do Márcio, e ali nos foi feito um convite para nós considerarmos a possibilidade de integrarmos a equipe. Uma conversa muito franca, né? O Márcio é uma pessoa muito aberta, muito clara também. A gente estava, em Palavra da Vida, nesse momento já 3 anos completos, e quando a gente ouve um convite, e a gente se entendeu muito bem nisso, né? Nós conversando como família, sempre é bom você ouvir um convite e você considerar o convite. O convite não vem do nada, né? A gente precisava orar, precisava entender o porquê disso, né? E a gente conversando e conversando com alguns conselheiros também da nossa igreja, Conselho de Missões, envolvemos muitas pessoas nesse processo, e nós entendemos que seria importante fazer uma transição nesse momento, né?
principalmente por causa da necessidade da Missão do Céu e por causa do momento da Missão do Céu, né? É uma missão que está crescendo, que está emergindo, né? Está montando uma equipe e tem projetos enormes, né? Projetos. Até porque a Amazônia precisa, né? A Amazônia também precisa, né? Não é só o Pará. Então, assim, a gente louva a Deus por esse processo. Então, nós recebemos o convite, analisamos, conversamos com várias pessoas e aí voltamos para a Palavra da Vida e conversamos com a direção da Palavra da Vida e comunicamos que nós havíamos recebido um convite e que estávamos propensos a aceitar o convite, né, entendendo que talvez nosso ciclo de trabalho na Palavra da Vida pudesse estar se encerrando. E a Palavra da Vida entendeu, né, e nós propusemos uma transição de 1 ano, né? À primeira vista, né? Uma transição bem responsável, né? Bem responsável. À primeira vista parece assim, puxa vida, 1 ano, aí a Missão do Céu já não vai querer mais, aí, né, talvez mude de ideia durante o processo, mas como a gente entendia que era algo de Deus todo esse processo... E as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência, né? Organização, Gilvan. Organização, e vocês vão entender o porquê de organização, né? Tem muito a ver com o trabalho que a gente exerce hoje na Missão do Céu, né? E planejamento, né? E aí nós conversamos com a direção tanto da Palavra da Vida quanto da Missão do Céu também e informamos que a gente desejaria fazer uma transição de 1 ano. A Ruth precisava treinar um substituto no sistema, né, que já estava implantado, mas precisava de alguém que fizesse toda a operação do sistema. A Ruth precisava treinar essa pessoa. Eu precisava de alguém também que pudesse me substituir e pudesse me acompanhar durante esse ano, né, na questão dos novos projetos que a gente estava desenvolvendo, né, na Palavra da Vida. E precisava acompanhar, é um processo longo, né? Sim. E a gente não podia deixar uma instituição reconhecidamente abençoadora no Norte, como era a Palavra da Vida, na mão. A gente sabia disso. Não seria responsável da nossa parte sairmos de repente, né, por causa de um convite. Então, e a Missão do Céu também prontamente entendeu, né, o nosso argumento. Precisávamos ser responsáveis com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos e conseguimos fazer uma transição de 1 ano durante todo o ano de 2023 e chegamos na Missão do Céu no início desse ano, janeiro de 2024, né, a cidade quente, né? Engraçado que lá no Pará as pessoas falavam: nossa, você vai para a Missão do Céu, você vai para o Amazonas, Manaus é muito mais quente que o Pará. E eu falava: gente, é impossível ser mais quente que o Pará. Aí hoje eu vejo, não é impossível. Aqui realmente é mais quente. Bem mais. Então, esse processo de adaptação também, ele está acontecendo, né? A gente costuma dizer que nós não estamos adaptados. A gente está acostumado, a gente está se acostumando, né? A gente queimando a hora com a nossa situação também, imagina que vem pois de fora. Conta pra gente aí, irmã Ruth, como é que está sendo essa adaptação aí? A gente precisa de ar-condicionado, gente. Não é luxo, é necessidade para dormir. Tanto em casa quanto no carro, né? Meu Deus, precisa. Mas, fora o calor, né, a adaptação está sendo tranquila na missão em si. O trabalho, né, que eu faço lá, eu dou continuidade ao que eu venho fazendo ao longo dos anos profissionalmente, então eu também estou ajudando a reestruturar o sistema financeiro, organizar melhor. E é sempre essa intenção de trazer transparência, de trazer credibilidade, né? Porque no cenário evangélico hoje às vezes não tem muita credibilidade por desorganização, infelizmente. Então a minha meta diante de Deus é sempre servi-lo, tentando organizar, independente de onde eu esteja. Então, eu tenho começado a fazer isso ali na Missão do Céu. Já tem, né? Já tinha um sistema que vinha sendo utilizado, então eu estou dando sequência. Eu queria adicionar uma pergunta aqui, que não estava no roteiro, Fique à mas eu vontade. queria saber, e a Nicole? Como a filha de vocês tem se adaptado com essa mudança? Assim, a gente sabe que foram 3 estados de mudança diferentes, rotinas diferentes, talvez, realidades diferentes. Mas como ela tem se adaptado, né? E lidado com essa situação, assim, uma filha pré-adolescente, adolescente já, né? Que tá crescendo, tá
tá aprendendo várias coisas, né, desse mundo missionário. Como é que ela tem se adaptado a isso? A mudança voltando um pouquinho à história, a mudança para o Pará foi um pouco mais tranquila, né, para a cabecinha dela, que ela era mais nova, né? Sim. E na cabeça dela, ela ia para um acampamento. E lá realmente é um ambiente que parece que está em um acampamento. Então foi mais tranquilo. Para cá já foi um pouquinho mais difícil para ela compreender, né, esse processo de mudança, até por causa da idade, né, que ela já fez 12 anos, então já entende melhor, já tem amizades, já tem a turminha de escola que precisou deixar para trás, mas ela, assim, mesmo com tudo isso, ela respondeu bem. E a Igreja Batista Constantinópolis tem sido, assim, fundamental para essa adaptação dela aqui também. Hoje vocês estão congregando aqui conosco, Sim, né? estamos. Ela foi no acampamento, então o processo deu uma melhorada legal. Graças a Deus. De fazer novas amizades, Sim. né? Que ela é um pouquinho mais quietinha. Então, assim, ajuda. Mas ela gosta muito de acampamento, então isso influenciou bastante na melhor adaptação dela. Sim. Na escola foi tranquilo, graças a Deus. Ela é uma estudante dedicada, né? Adolescente, tem aquela gingazinha de estudar, às vezes, meio... Mas ela se adaptou muito bem na escola, desde os primeiros dias. E, no geral, o processo está tranquilo. Que bom, por isso. E o senhor, Rubens? Como tem sido o desenvolvimento, né, dos projetos? Você falou que trabalha na parte de planejamentos. Como é que você tem contribuído para o reino agora na missão, né? Na Missão do Céu? O trabalho na Missão do Céu, ele é um pouco diferente, né, do que a gente desenvolvia na Palavra da Vida, né? Mas tem muito a ver também com a nossa expertise profissional. Eu não tenho uma formação, né, na área de gestão. Eu não tive, né, na verdade, uma formação na área de gestão, mas gestão sempre fez parte da minha vida, né, porque eu tive empresas em vários momentos da minha vida. Tive 3 empresas e fazia o gerenciamento de outra, né, antes de me mudar para Curitiba, conforme nós já dissemos, né. Então, eu aprendi a fazer gestão meio que na marra, né? Aprendeu a nadar, sendo jogado no meio do rio. Eu tive que fazer, tive vários funcionários, a gente passou por várias situações, né? E aí a gente desenvolveu algumas técnicas de planejamento e de gestão que para mim foi muito natural, né? Na Palavra da Vida, eu não tive muita oportunidade na parte de gestão, porque já tinha outras pessoas nessa cadeira, então eu fui muito para o operacional. Então eu usava muito o lado operacional, que eu também amo de paixão, né? Eu sou profissional da área de estrutura metálica, né? Da área metalúrgica. Então eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos, mão na massa mesmo, na Palavra da Vida. Só que aqui, na Missão do Céu, o lado gestão, ele fala mais alto, né? Desde o início, desde a proposta que nos foi apresentada de trabalho, a gente já sabia que aqui a gente trabalharia mais com planejamento estratégico, né? Principalmente gestão ágil, planejamento estratégico e fazendo a gestão dos projetos, né? Hoje nós temos 3 linhas principais em nossos projetos. Trabalhamos com capacitação. Hoje a gente está com CBMC, que é a Capacitação Bíblica da Missão do Céu, trabalhando principalmente com ribeirinhos, né, do interior do Amazonas. Esse é nosso foco principal, né? Público-alvo, na verdade, as lideranças, né? A Missão do Céu, ela não é uma missão que ela vai no interior e ela vai fincar raiz ali. Não é essa a nossa proposta. A proposta de capacitação é ir e capacitar líderes, porque o líder é o cara que vai ficar ali, que vai conviver com a turma. Então, nossa proposta com a área de capacitação é formar lideranças, né, um pouco mais próximas da palavra de Deus, né, que a gente sabe que é uma realidade muito difícil no interior, esse contato de alguns líderes com a palavra de Deus. Até porque, né, é um pouco estranho falar isso, mas até porque a gente tem muita questão do analfabetismo também no interior. Sim, né? sim. E quem é daqui da região sabe bem disso. Então a gente trabalha bem isso com a oralidade, que está dentro de capacitação também. Temos uma capacitação na área de oralidade, que ele é muito interessante para o líder,
Ribeirinho. A gente também trabalha com iFix, né, que é o curso de manutenção básica em motores de rabeta, né? Que é a realidade do Ribeirinho, né? É a realidade do Ribeirinho, rabeta, roçadeira. Então, assim, e geradores, né? Então, é uma capacitação básica, né? Um curso básico. Ele não vai sair formado mecânico, assim como nós também não somos, mas a gente vai desenvolver nele, no mínimo, a curiosidade, para ele mesmo dar uma olhada no motor dele, saber o que tem, porque a gente sabe também que eles, muitas vezes, não fazem nem ideia do que está acontecendo e, às vezes, são enganados, né? Cobra-se mais caro e ele não tem noção. Então, o iFix, ele tem essa proposta, é um curso de 1 semana e que a gente trabalha dentro do iFix princípios bíblicos também. É uma porta de entrada para futuros projetos dentro da própria comunidade, né? A gente também tem, né, a área de capacitação, mas também temos as ferramentas ministeriais, né, dentro de projetos, que a gente distribui ferramentas para o líder ribeirinho, né? Principalmente o Cartão do Céu, é o nosso carro-chefe, né? E a gente consegue munir, né, o líder e a comunidade com o cartão SD, e ele tem 1.600 horas de conteúdo cristão, conteúdo bíblico, né? A gente tem o filme Jesus dentro do cartão, a gente tem a Bíblia toda em áudio, né, que vai muito de encontro a essa questão do analfabetismo, né, na região, e a gente tem muito conteúdo para criança também, conteúdo infantil. São 1.600 horas de programação, algo que mantém, né, o ribeirinho próximo, né, de um ensino bíblico, de um ensino cristão. Esse micro SD que você fala, como é que ele é usado? Ele é um cartão de celular. Porque, assim, apesar de serem regiões muito pouco favorecidas economicamente, todo mundo tem um telefone, né? Todo mundo tem um celular. Então, ele tem um adaptadorzinho também para televisão. Você consegue ver a programação também na televisão. Então, é a principal ferramenta que nós temos. Mas nós temos parceria também com a Sociedade Bíblica, né, distribuição de Bíblia, distribuição de materiais devocionais. Essa é a área de ferramentas. E temos, né, a pesquisa missionária, que é o nosso projeto que direciona demandas, né? A gente faz a pesquisa principalmente para saber como está a presença evangélica no nosso estado, na região. Então, é um trabalho muito difícil, o trabalho de pesquisa, um trabalho enorme, e a gente está tentando desenvolver ferramentas na área de TI, principalmente. A Poli já tem nos ajudado com isso, para a gente entregar uma pesquisa bem fiel, né, à realidade do nosso estado. Então, hoje a gente trabalha com isso na Missão do Céu. Eu trabalho com isso, trabalho com o planejamento estratégico com esses projetos. Então, a gente tenta manter, né, um planejamento bem enxuto, né? A gente tem toda a questão financeira, toda a questão logística, que dentro do nosso estado também é algo que precisa ser considerado, a questão logística, e por isso a Missão do Céu tem sido uma grande ferramenta, né? Porque o nosso hidroavião e mesmo o Compé, que é o avião que pousa em pista seca, são ferramentas que nos ajudam bastante com todo esse trabalho que a gente desenvolve. Rubens, irmã Ruth, estamos chegando ao final do nosso programa. É isso, Poliana? E vamos precisar que vocês façam as considerações finais. Sim. Vamos começar pela irmã Ruth, mas também, Rubens, para você, quero que você responda para os nossos telespectadores. Caso alguém queira conhecer a Missão do Céu, passa o endereço, diz como é que ele pode entrar em contato com a Missão do Céu. É uma igreja que queira ser parceira, né? Porque precisamos dessas parcerias, né? Para que a missão se desenvolva cada vez mais. Irmã Ruth, as considerações finais é com a senhora. Eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da nossa história aqui para vocês e para quem nos assiste, lógico. E meu recadinho para quem nos assiste é o seguinte: use o que Deus te deu de habilidade para o reino. Vai ter lugar para você usar, acredite. Eu sou um exemplo disso. Amém. Rubens. Pois para nós, né, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente se sente muito feliz, né, e realizado até de poder contar um pouco da nossa história. A gente ressalta que é só um pouco, tem muita coisa aí ainda. Nós nem falamos do projeto de futsal que desenvolvemos com essa igreja, verdade. Parceria com essa igreja também. É um prazer estar trabalhando aqui com vocês também. Isso vai ser tema de um outro programa. Muito bem, muito bem. Já fica. Faremos com prazer.
Mas eu gostaria de dar um recado para todos, né, que queiram conhecer a Missão do Céu, principalmente, né? A Missão do Céu é portas abertas. Tem as portas abertas, tanto no escritório, a gente sempre desafia pessoas a conhecerem não só o hangar da Missão do Céu, porque muita gente gosta de ver os aviões e tudo, também é portas abertas, só agendar com a gente, é tranquilo, sem problema nenhum, podemos mostrar os aviões, conversar com os pilotos, ver um pouco, né, de como funciona a realidade do hangar, mas a gente também desafia as pessoas a conhecerem o escritório, conhecer a área de projetos, conhecer o Ministério Acolher, que é o ministério que trabalha com cuidado integral do missionário e do pastor. O escritório da Missão do Céu também tem portas abertas para todos, né? Ficamos ali na Avenida Newton Lins, bem de frente mesmo, o hangar, e estamos também no Instagram, Missão do Céu. É só procurar lá, a gente está tentando manter, né, uma atividade mais intensa para que as pessoas possam conhecer, possam se apaixonar e também possam participar conosco, né? Sempre tem oportunidade para quem quer servir ao Senhor na Missão do Céu. Pode participar orando, financiando, indo, né? Fazendo parte da Missão do Céu. Vamos supor que tem um piloto aí, né? Que Deus tenha realizado e colocado no coração dele o chamado, né? Sim, pode ir lá. Temos vaga para piloto, temos vaga para quem quer trabalhar com capacitação, temos vaga para quem quer trabalhar com pesquisa, temos vaga para quem quer trabalhar com o Ministério Acolher, temos vaga para quem quer trabalhar com ferramentas, desenvolvimento de ferramentas, temos vaga para quem quer trabalhar com TI, temos vaga para todo mundo. O reino de Deus é muito grande. A seara continua grande demais e os trabalhadores continuam sendo poucos. Portanto, quer trabalhar, quer servir, conversa com a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Amém. Poliana, chegamos ao final do programa, não é isso? E o que o nosso telespectador tem que fazer? Relembrando os nossos queridos amigos, nossos queridos irmãos, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. Mas, relembrando uma coisa, a gente tem uma playlist com todos os programas que já fizemos. Se você perdeu algum, está interessado em assistir mais, quer conhecer mais a gente, assiste. Vai estar na descrição, vai estar nos indicados, esqueci até o nome. Mas, por favor, gente, compartilhem, curtam. A Constante TV, ela já é uma realidade para mim, é uma realidade para você. Então, abençoe os seus amigos, não guarde essa bênção só para você, tá bom? Então, quero agradecer a todos que ficaram até aqui. E a Constante TV é uma bênção para mim e é uma bênção para você. Um abraço, até o próximo programa e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.